abra as vossas Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1. Nós vamos ler o versículo de número 9. Glória a Deus. E vamos ler do 9 até o versículo 12. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 9, capítulo de número 1, versículo de número 9. Glória a Deus. Você que não tem Bíblia, você pode chegar junto do irmão, da irmã que tem a Bíblia, para fazer a leitura da palavra de Deus. Graças a Deus. Todos acharam? Quem achou, dá um glória. Amém. Diz assim o texto sagrado. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou a quem? Orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. 12. E sucedeu que, perseverando ela em oração perante o Senhor, Eli fez atenção da sua boca. Amém. 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 Queridos, digam assim: Senhor Jesus, fala comigo nesta noite, porque eu creio que o Senhor fala em pleno século 21. Amém. Podemos assentar, por favor, e aplauda Jesus. Aplauda Jesus. Graças a Deus. Queridos amados irmãos que estão de plateia para Jesus, queridos amados internautas, nós fizemos menção de um texto sagrado, a qual está escrito e registrado no livro que recebe o nome de Samuel. Esse livro é um livro que relata a grandeza de Deus na vida das pessoas que têm o servido em espírito e em verdade. Esse livro mostra a grandeza de Deus na vida daquela pessoa que persevera diante de Deus, e as pessoas que perseveram, essas pessoas alcançam a bênção do Senhor. Está aqui a história de uma mulher que vivia atormentada, porque segundo as Escrituras Sagradas, ela vai dizer que Ana era uma mulher que ansiava muito em ter um filho. Ela era casada com Elcana e ela queria ter um filho. A Bíblia vai dizer que Ana, ela tinha uma rival chamada Penina. E para que Ana não fosse humilhada por Penina, Ana, ela desejava um filho. Só que a Bíblia vai fazer questão de dizer que Deus propositalmente cerra a sua madre. Isso quer dizer que Deus, ele com intenção cerrou a madre de Ana. Deus cerrou a madre de Ana com um propósito, porque o propósito de Deus é muito maior nas nossas vidas do que qualquer propósito que nós fazemos. Deus conhece a nossa vida, Ele sabe o que é bom para nós. O que é que Ana, enquanto Ana está ansiosa, tentando gerar um filho para mostrar à sua rival que ela também poderia gerar, Deus queria dar a Ana um sumo sacerdote. Enquanto Ana estava querendo um filho, Deus queria dar para Ana um juiz.
Enquanto Ana estava almejando ter um filho, Deus estava querendo dar para Ana um profeta. Deus não queria dar a Ana somente um filho. Deus queria dar um Samuel que ia fazer a diferença na vida dela. E é através dessa inspiração, nesta noite, que eu vou colocar um tema para pregar para todos vocês aqui sobre provocadores de milagre. Diga assim: eu sou um provocador de milagre. Vamos lá, para nós entendermos como é que nós se tornamos um provocador de milagre. O que acontece? Ana, ela era uma mulher que ansiava ter um filho, mas ela não ansiava porque ela queria mostrar para alguém que ela poderia gerar também. E isso lhe causou ansiedades grandes e sofrimento na sua vida. A ponto de, todos os anos, Elcana subia com Ana para Siló, e Siló era o local que estava a tenda de Deus. Em Siló era o centro da adoração da época. Ela morava na região de Zamataim Zofim, que era uma região da tribo de Efraim, e era uma região montanhosa, e todos os anos Elcana com sua família subia. E quando Ana ia para Siló, eu já falei aqui, era o lugar onde estava a tenda de Deus, era onde a presença de Deus estava. Siló era o centro da adoração. Se eu vou para Siló e Deus está lá, eu vou para me alegrar. Se eu vou para Siló e Deus está lá, eu vou lá adorar a Deus, porque eu sei que em Siló Deus vai me abençoar. Deus não vai me dispensar vazio. Deus não vai deixar eu descer da forma que eu subi. Mas eu tenho que entender, se eu vou para Siló e Deus está lá, eu vou para me entregar ao Senhor. E quando nós nos entregamos a Deus, Deus, Ele supre tudo aquilo que nós precisamos. Mas quando Ana ia para Siló, Ana ia, mas ela ia triste. Por quê? Porque Penina ia estar ali também. E ela sabia que Penina ia humilhar o seu caráter. Penina ia tocar na sua fraqueza. Penina ia dizer para ela o que ela não podia ter. E Penina humilhava ela. Isso deixava Ana muito triste. Penina é a tipologia do diabo. O diabo, irmão, ele conhece as nossas fraquezas. E ele sempre vai lutar nas nossas fraquezas para nós não perseverarmos, porque ele sabe que a perseverança é o remédio para nós recebermos vitória. É só na perseverança que nós alcançamos aquilo que desejamos o nosso coração. É só na perseverança que nós saímos vitoriosos. E Penina sabia que ela poderia atingir Ana. E Ana todas as vezes que subia para Siló, em vez de ela aproveitar que estava diante de Deus, ela ficava triste. Ela ficava abatida, angustiada, pensando nas coisas que ela poderia entregar na mão de Deus. E aí, talvez eu estou falando com alguém que está me vendo e me ouvindo aqui. Quantas Anas nessa vida que, diante das adversidades, diante das provações, das dificuldades da vida, duvida que Deus possa operar na sua vida, porque você quer algo você quer algo do seu jeito, da sua maneira. Mas você está em Siló. E Siló é o lugar onde Deus está. Siló é o lugar onde você deve descer em oração e falar com Deus, porque Deus é aquele que supre as nossas necessidades. Deus é aquele que traz existência até o que não existe. Deus faz o impossível.
Mas tem muitas pessoas que estão se comportando como a Ana no primeiro estágio, está preocupado com a Penina, que está dizendo que você não vai vencer, que você não vai conseguir, e isso está entrando no teu coração e está te deixando triste. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para falar para alguém aqui, para você deixar de dar ouvido à Penina da vida e dar ouvido ao Espírito Santo de Deus. O que Deus quer fazer na tua vida é muito maior. Levante a mão e adore. O que Deus tem para fazer na tua vida é algo grandioso e glorioso. E você precisa entender o que Deus, Ele está falando contigo. Você precisa entender o que Deus quer fazer na sua vida. Enquanto a Penina está lutando para desequilibrar as andas da vida, o Espírito Santo de Deus está falando: siga no seu propósito. Então somente confie. Quantas pessoas que estão na igreja, mas as pessoas estão derrotadas. Mas por quê? Porque elas não perseveram no objetivo que o Espírito Santo de Deus colocou no coração dela. Quantas pessoas estão na igreja, mas estão com a fé lá embaixo desfalecida, porque não têm acreditado que Deus pode fazer algo maior na vida, que Deus pode mudar o cativeiro na sua casa, diante dos seus, que Deus pode fazer o impossível, que Deus pode fazer coisas grandes. Eu entendo a sua vida, irmão e irmã, eu entendo a sua vida, talvez devido à circunstância da vida, devido ao que você tem vivido, você às vezes duvida, porque as circunstâncias da sua vida não têm sido favoráveis. Você tem olhado para um lado e para o outro, e você não tem tido perspectiva do que Deus pode fazer sobre você, do que Deus pode operar. Mas Deus me mandou aqui para falar para você nessa noite, para você continuar perseverando e acreditando, porque a última palavra é Deus quem dá a sua vida. E a Penina vai cair por terra, e quando você entender que você tem que olhar para Deus, a Penina vai cair por terra quando você vai entender que Deus, Ele é o Deus que opera, é o Deus que faz, Ele é o Deus do impossível. Ele quer operar na sua vida, Ele quer mudar a história da tua vida, Ele quer mudar o seu cativeiro, mas basta confiar. Oh, aleluia. Alabanara chorabanarabacaia. Basta confiar. E a confiança em Deus é tudo. A confiança em Deus é que nos eleva. Talvez lhe falte apoio, amigos, mas se você tem Deus, você tem tudo. Se você tem Deus, você tem tudo. E Deus vai te levar em lugares grandiosos, que você não imagina. Mas você tem que ser um provocador de milagre. Tem que provocar o milagre de Deus na sua vida. E para provocar o milagre de Deus na tua vida, você tem que entender que você e Deus é maioral. A Penina, em vez de ela aproveitar Siló, em vez de ela aproveitar o momento de estar ali no centro da adoração, para que Deus falasse com ela, para que Deus suprisse as suas necessidades, ela preferiu dar ouvido à Penina da vida. E o inimigo, ele sempre vai lutar dessa forma. Ele sempre vai tocar na sua fraqueza, para fazer você retroceder, para fazer você desistir, para fazer você desistir da vida, porque ele sabe que só você desistindo, para ele conseguir o objetivo dele. Mas o plano de Deus é grandioso. Diga assim: o plano de Deus, isso com fé, o plano de Deus é grandioso na minha vida. Só quem crê, quem crê, cadê a glória? O plano de Deus é grandioso na sua vida.
E o que Deus preparou para você é muito maior. O que Deus tem para a sua vida é muito maior. Enquanto Ana está em Siló, e ela não tem percebido que Deus queria que ela tivesse um propósito com ele. Todas as vezes que ela sobe para Siló, quando ela desce para Siló, quando ela desce de Siló, sabe o que acontece? Ana se tranca no quarto. A vontade de Ana é de morrer. A vontade de Ana é de se isolar. Porque Ana, no primeiro estágio, é aquela pessoa que não tem tanta fé no Senhor Deus, e daí qualquer situação na vida já vai chorar. Tem muitas pessoas, e eu vou falar, tem muitas pessoas que estão se comportando como Ana. Está acontecendo situações na sua vida, e em vez de você entregar para Deus, você vai chorar, você vai se isolar. E o inimigo quer isso, que você se isole, que você diga que você é um fracassado, que você diga que você é uma fracassada. O inimigo vai sempre tentar falar para você que você não vai conseguir, que existem pessoas que são melhores do que você, e Deus não olha dessa forma. O olhar de Deus é diferente. Ele vai te isolar para dizer que não tem jeito para a tua vida. Eu sou nordestino, e como nordestino eu vou falar quase um shot aqui: Deus dá jeito nas coisas que não tem jeito. Para mostrar o que tem jeito, só Deus dá jeito. Sabe o que quer dizer isso? Que para Deus tudo é possível. Levante a mão e adore. Adore. Deus dá jeito nas coisas que não tem jeito. Enquanto Ana estava chorando, dizendo: eu sou uma fracassada, e parece que eu imagino Deus dizendo assim: Ana, clama a mim. Ana, fala comigo. Ana, entrega na minha mão. É comigo, Ana. Eu quero fazer, eu não só quero te dar um filho, eu quero fazer algo grandioso na sua vida. O que eu quero fazer é algo grandioso para marcar a história da sua vida em geração em geração, para que você seja lembrada que eu sou Deus, para que você seja lembrada que eu sou Deus que opero, é o Deus que faço. E Ana, durante 24 anos, quantos anos? Me ajude, quantos anos? 24 anos. Ana subia em Siló, lá para Siló. Quando ela descia, era trancada. Todas as vezes, ela se trancava no quarto. Todas as vezes era a mesma oração. Que era fracassada, se menosprezando. Ao Deus que ela servia, parece que ela não via a grandeza. Ela dizia que era fracassada, que era a pior das pessoas, e nada acontecia na vida dela. Foram 24 anos de sofrimento, 24 anos de murmuração, 24 anos ela olhando para ela e não vendo a grandeza de Deus. Tem pessoas que se comportam dessa forma, tem pessoas que têm esse comportamento. E Deus está falando para alguém aqui que você precisa mudar esse comportamento, porque se você não mudar, você não vai chegar a lugar algum. Você não vai conseguir alcançar o que Deus tem preparado para você. E você precisa estar ciente que você precisa utilizar a sua fé. E só a sua fé vai fazer você ir e vai te levar a lugares longe. É só a sua fé, mas a fé não é aquela emoção que você hoje está animado e amanhã você desanima, não. A fé não é isso, a fé é uma certeza. A fé é a certeza que mesmo você estando em dificuldade, você não vendo perspectiva, o momento não está sendo favorável a você, mas quem tem a fé acredita que o amanhã pertence a Deus, e o amanhã pertence a Deus, pertencendo a Deus, Deus tem a resposta. Que o amanhã pertencendo a Deus, o amanhã vai ser melhor, porque Deus está na frente, porque Deus está contigo, porque Deus não deixa, Deus não abandona.
Jesus fala, quem vem a mim de maneira nenhuma eu os lanço fora. E você precisa entender isso. E quando você entender, mentalizar isso, você vai entender o que Deus tem para fazer. É algo grande, é algo poderoso. É algo que vai mudar a história, o seu propósito. Quando você coloca um propósito fiel diante de Deus e persevera, aí você vê o milagre gerando na sua vida. Tem muitas pessoas, eu vou falar, tem muitas pessoas que você ouve outras pessoas testemunhando, mas até o momento você não testemunhou. E Deus quer que você testemunhe dele também. Deus quer que você conte a sua própria história. E para você entender que sua história, para você contar a sua história, você precisa entender o que Deus está falando aqui. Eu não sei de qual maneira você veio aqui, como você veio aqui. O que eu tenho para falar para você é que Deus quer uma posição sua, que é uma mudança de comportamento. Talvez esse ano de 2024 para você não foi um ano favorável. Nós estamos a 6 dias de encerrar o ano e Deus está falando claramente para você que precisa mudar o seu comportamento, utilizar a fé, e a fé tem que estar centrada no Senhor Jesus, para que você entenda que Ele é o que Deus que opera, é o Deus que faz. Foram 24 anos, Ana subindo, descendo, dizendo que era uma fracassada, e nada mudou. Se tornou uma pessoa raquítica, murmuradora, uma pessoa que, quando descia, se trancava, queria morrer, achando que a morte era a solução. A morte não é solução não, irmãos. Eu sei que dói, o processo dói. E nós temos que sofrer o exame que verifica se realmente nós somos fortes para receber o que deseja o nosso coração. E é como eu sempre digo, Deus não dá nada a ninguém de mão beijada. Deus vai fazer você passar pelo processo. E o processo, ele te faz forte. O processo não te enfraquece, o processo te faz forte. É sofrido, mas te faz forte. O processo pode até te desanimar, mas não é para você desistir, não é para você retroceder, não é para você ficar de cabisbaixo dizendo que você é derrotado, que ninguém recebe, que ninguém ouve você, que Deus não está te ouvindo. Enquanto Deus está dizendo, você precisa ter uma atitude de fé, você precisa provocar o milagre. E aí, 24 anos, Ana subindo, descendo e nada acontecia. Quando ela sobe para Siló, 24 anos depois, ela sobe para Siló, e ela agora, ela se confraterniza ali, e ela desce para o templo. E se desce para o templo, ela vai fazer o quê? Ela vai orar. Ela vai buscar a Deus. E algo muito forte que eu vou falar para a igreja de Cristo. Aqui. Quem busca, encontra. Quem busca, encontra. Durante 24 anos só foi murmuração, descia, subia, ela queria do jeito dela. Ela queria da forma dela. E Deus está dizendo, é do meu jeito. Deus está dizendo, é no meu tempo. Deus está falando por alguém aqui que não é no seu tempo. A sua ansiedade você entrega a Deus, porque é no tempo de Deus. Deus vai fazer no tempo dele. E o novo tempo dá para chegar na sua vida quando você entende que o tempo de Deus na sua vida está para chegar, mas você precisa provocar o milagre de Deus na sua vida. E como, pastor Santiago, eu vou fazer isso? A primeira coisa, a primeira atitude de Ana para se tornar uma provocadora de milagre, e agora ela não estava no primeiro estágio, ela muda de atitude.
Porque um provocador de milagre, ele não se acha um coitado. Ele é pequeno, mas Deus é grande. Os problemas estão na frente, mas Deus faz ele saltar muralhas. Uma pessoa provocadora de milagre pode estar o mar, mas ele vai decretar, se o mar não se abrir, ele faz igual a Pedro, passa por cima, mas Deus vai operar alguma coisa. É Deus que vai fazer, é Deus que vai operar, é Deus que vai agir. E aí quando ela sobe para o templo, aí ela faz propósito. Olha a diferença. Ela faz propósito. No versículo 9, que agora de onde nós lemos, no capítulo 1, de 1 Samuel, vai dizer, então Ana se levantou depois que comeram e beberam, depois da confraternização que eles faziam em Siló todos os anos, e que quando ela não tinha a atitude de ir ao templo, mas ela queria ir para casa se trancar, desta vez ela mudou o seu comportamento. Ela vai, depois disso, ela se levanta em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela foi para o templo, e se ela vai para o templo, ela vai fazer o quê? Meu Deus, eu não tenho... Ela vai fazer o quê? Ela vai orar. E o ouvido de Deus não está tapado para não ouvir. E aí, o versículo 10, ela pôs com amargura de alma, pois estava triste pela situação, mas ela resolveu agora se derramar na presença de Deus. Ela não chorava mais para as pessoas, ela não dizia mais que era uma fracassada. Quando alguém perguntava como é que você está, ela não falava mais da vida dela. Agora ela foi ao templo, e ela, com amargura de alma, ela resolveu orar ao Senhor, e ela começou a chorar agora, mas ela não estava chorando porque ela era uma derrotada, não. Ela chorou porque ela estava se derramando na presença de Deus, ela estava se deleitando em Deus, ela estava falando com Deus, ela estava falando agora o que ela tinha no coração, mas ela não estava falando para qualquer pessoa, ela estava falando para o Senhor. Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele... Quem está entendendo, dá um glória, dá um glória. Entrega ao Senhor as suas veredas. O versículo 11... E votou um voto, escuta aqui, propósito. E votou um voto, ela fez propósito. E falou, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares da tua serva, te não esqueceres, mas da tua serva deres um filho varão, o Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Deixa eu falar uma coisa aqui, muito forte, para vocês saírem daqui e levar isso, não só para amanhã, mas para toda a vida. A gente começou a pregação falando que Ana estava ansiosa, desejando ter um filho, para mostrar à sua rival que ela também poderia gerar. Mas o que Deus faz? Deus cerra a madre dela. Propositalmente Deus faz isso, porque a ansiedade tem que ser lançada em Deus. A ansiedade tem que ser lançada em Deus. E aí, olha o que ela faz. Um provocador de milagre, olha o comportamento de Ana. Quando ela vai para o templo, quando ela vai ao templo orar, ela começa a fazer um voto, que é um propósito que ela fez com Deus. E aí ela diz assim, ó, se da tua serva, com bondade, não se esquecer, eu vou fazer o seguinte, se o Senhor me der, eu vou te devolver. Ô irmão, eu não estou vendo glória, não sei se você está entendendo. Eu não sei se você está entendendo. Olha a oração dela, totalmente inverso do que ela queria. Ela estava dizendo agora, olha como é que se provoca milagre na vida. Enquanto ela estava dizendo assim, eu quero, só pensando nela, ela entendeu que tudo vem de Deus. É Deus quem dá.
É Deus quem faz. É Deus que opera. E operando Deus, quem impedirá? Ela diz assim, ó, se o Senhor me der, eu te devolvo. E aí, olha o que o versículo 12 fala. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Ele fez a atenção da sua boca. Escuta aqui. Ela perseverou em oração. Provocador de milagre. Você que quer ser um provocador de milagre, tem que ser perseverante. Tem que orar constantemente. Tem que fazer propósito diante de Deus. Tem que pagar preço mesmo, porque aqui a Bíblia está dizendo aqui que agora alguém estava reparando, porque viu que o comportamento não era normal. Uma mulher que só vivia triste, agora estava orando, estava no templo. Alguém estava achando que ela errou o caminho. Alguém estava achando que ela estava no templo porque ela estava desorientada, ou tinha bebido demais, mas ali é um comportamento, porque talvez Eli conhecia o comportamento de Ana e sabia que ela não era uma mulher de oração, era uma mulher atribulada de espírito, que quando subia para Siló a vontade era descer e se trancar, mas agora ela estava no templo e ela estava orando a Deus e ela estava fazendo o propósito. Olha, levanta a mão direita de vocês aqui, que eu vou falar para alguém, porque você está em um lugar aqui, que é a casa de Deus, você está no templo, e eu sei que você tem propósito diante de Deus. Deus está dizendo para você, continuar perseverando em oração, porque vai chegar aquilo que Deus prometeu. Levanta a mão para adorar, levanta a mão e adora. Aleluia! Deus está falando com gente aqui. Sinta Deus falando aí. Sinta Deus falando com você. Sinta Deus falando com você aqui nessa noite, meu irmão, minha irmã. Deus está falando. E aí, ela persevera em oração. E quando uma pessoa que entende que a vontade de Deus é muito maior e que Deus pode fazer algo muito maior, a pessoa fica calma, entende que tudo acontece no tempo de Deus, porque depois do propósito, Ana nunca mais foi a mesma. Ela foi para sua casa e descansou. Não sei se você está entendendo, mas vai chegar o tempo, irmão. Vai chegar o tempo de Deus e você vai dizer, o meu Deus é maior. Eu sei que não é fácil. Eu sei que há provações, eu sei que dói. Eu sei que tem pessoas aqui, que às vezes quando você está naquele lugar secreto, no seu quarto, você chora. Você fala com Deus, por quê? Porque comigo, até quando, Deus, isso vai acontecer? E por que isso está acontecendo? E talvez você pensa que Deus não tem resposta para você. É por causa disso, é por causa das suas orações, por causa do seu clamor, que Deus está te dando a resposta aqui nessa noite. E Deus manda falar para você, igreja de Cristo, que você não está só, que Deus está ouvindo a sua oração, e que Deus tem um tempo determinado, e o tempo dele vai chegar, o tempo dele vai chegar com força na tua vida, e você vai se alegrar muito, você vai lembrar, você vai olhar para trás, e vai dizer, tudo que eu passei, foi para eu chegar até aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluias, glória a Deus. A gente não entende o trabalhar de Deus, a gente não entende como Deus trabalha. E Ana foi. Antigamente Ana tinha um comportamento, mas agora ela provocou o milagre de Deus na vida dela.
Irmãos, quem tem confiança em Deus, olha, um dos salmos de Davi, o Salmo o salmo que Davi escreveu, 121 eleva meus olhos para a morte, mas ele fala, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião. Irmãos, os que confiam em Deus não serão abalados. Olha o comportamento de Ana, quem está acompanhando a pregação desde o começo aqui, o comportamento para outra, agora ela entendeu, ela descansa. E daí, quando Ana descansou, Deus disse assim, ó, agora é minha hora de agir. Agora é eu que entro. Agora é eu que vou fazer. Você está preparado? Está preparado? Está preparado, irmão? Está preparado? Está preparado? Está preparado? Está preparado? Está preparado? Está preparado? Está preparado o que Deus vai fazer? Você está nessa quarta-feira, e essa quarta-feira a gente nomeou como mover de Deus. E Deus te trouxe aqui para você entender, para Ele mover a bênção dEle na sua vida. Você precisa estar preparado, você precisa provocar o milagre de Deus na sua vida. Aí, vocês conhecem a história. Ana está grávida porque o milagre de Deus foi gerado na vida dela pela perseverança e pelo voto que ela voltou ao Senhor. Passa-se alguns anos, Ana aparece, e quando ela aparece com embrulho. O Samuel de Ana estava ali. Você conhece? Você conhece esse versículo que fala, por esse menino orava. Estenda a sua mão direita para o alto. Escuta aqui que eu vou falar para vocês aqui, Igreja de Cristo, internautas. Escuta aqui que eu vou falar para vocês. Vai chegar um dia, vai chegar um tempo, escuta o que eu estou falando, que você vai tomar posse do microfone aqui na sede mundial. E quando você vai tomar posse desse microfone, você vai dizer assim, eu passei por um processo. Mas naquele dia 25 de dezembro de 2024, eu tomei posse daquela palavra. Você vai testemunhar, e muitas pessoas, você vai tomar posse do microfone para testemunhar o que Deus vai fazer na sua vida. O que Deus vai fazer na sua vida, eu estou falando só quem crê, para provocadores de milagre. Você vai sair daqui sendo provocador de milagre, e Deus vai operar o milagre na sua vida. Você vai testemunhar. Quem crê, recebe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, glórias. Glória a Deus. Já vou encerrar. Mas deixa eu contar um testemunho para vocês aqui. Eu sou nordestino, sou de Salvador, estado da Bahia, nascido, crescido na Igreja Deus de Amor. Quando eu era adolescente, eu gostava muito de evangelizar nas madrugadas, gostava de ir aos hospitais, eu fazia muito isso. E um dia, por eu achar que eu fazia isso, eu estava com moral nos céus, eu não entendia que era uma obrigação, uma ordem. Eu um dia fui fazer oração para Deus, um adolescente de 16 anos, fazendo oração e requerendo de Deus, do meu jeito. Eu falei, se o Senhor não me der o que eu estou te pedindo, eu vou desistir. Eu orei, achei que eu estava tudo bem. Eu esqueci dessa oração, fui evangelizar. Fui numa casa de uma senhora. Quando eu cheguei na casa, encontro uma senhora cega, encontro uma senhora sem as duas pernas, virada de bruço. Tinha uma ferida no meio
das costas. Eu cheguei e aquela senhora, ela, ao ouvir a voz das pessoas que estavam entrando ali, aquela senhora começou a glorificar a Deus. E eu comigo falei, como é que glorifica a Deus dessa forma? Olha o estado dessa mulher. Olha a situação dela. Eu fui procurar saber a história daquela mulher. Aquela mulher era uma crente. E um dia ela vindo do culto da Santa Ceia, o que aconteceu é que ela não viu, atravessou, o ônibus passou. Na mesma da hora passou por cima das pernas. Aquela mulher ficou cega na hora com a batida, perdeu as duas pernas. E o Espírito Santo de Deus falou comigo. Essa mulher tinha todos os motivos para ela desistir. Eu comecei a chorar porque eu entendi que Deus estava falando comigo. Eu com duas pernas, duas mãos, com os olhos muito bons, graças a Deus por isso. Estava fazendo oração, no outro dia dizendo, se Deus não me der, eu vou desistir de tudo. A senhora tinha 67 anos, tinha 5 anos que tinha acontecido. Quando a gente abria a harpa cristã para cantar o número 100 da harpa cristã, se tu minha alma, Deus suplica. Aquela mulher começou a falar em língua e dizer assim, eu estou sentindo Deus aqui pertinho de mim. Aquela mulher disse assim, Jesus está aqui pertinho de mim, começou a falar em línguas estranhas. Aquela mulher, irmãos, tinha uma ferida no meio, ela esqueceu, ela entrou no sobrenatural de Deus. O Espírito Santo falou comigo. E naquele dia eu aprendi que toda a luta da vida é válida se Deus está no meio. E que tem muitas pessoas, a gente reclama de tudo diante de Deus. Muitas pessoas têm a oportunidade de fazer um sacrifício para Deus, de orar, de buscar, de estar diante da presença de Deus, mas faz pouco caso, enquanto pessoas limitadas, pessoas com dificuldades, passando situações precárias e caóticas, está glorificando a Deus. Pessoas estando na situação daquela mulher, estava glorificando aquela mulher, não reclamava, e a gente às vezes reclama, irmão, com poucas coisas. E Jesus nos traz agora aqui a reflexão, para a gente entender, irmãos, e nós perseverarmos e não murmurarmos diante de Deus, porque Deus no tempo dele, Ele faz. Existem pessoas que estão em situação pior, mas não desistem. E por que desistir? Para que parar? Para que querer parar? O seu Deus é muito maior. Se torne um provocador de milagre, esqueça, deixa de murmurar e confie em Deus. Confie porque Deus vai fazer na sua vida. Eu não sei se tem alguém aqui que você está afastado e você se frustrou porque você se afastou, e venha para a presença de Deus porque Deus quer fazer algo grandioso na sua vida. Deus quer fazer algo extraordinário na sua vida. Glória a Deus, glória a Deus. Eu convido a igreja de Cristo para ficar de pé nesse momento. Eu convido a igreja do Senhor para que fique de pé. Para que nós venhamos fazer uma oração agora. Para que nós se tornemos um provocador de milagre. Para que na próxima vez que você vier ao culto, você testemunhar do que Deus vai fazer. Amém? Senhor, em nome de Jesus, aqui nós estamos, ó Pai. Olha que a sua igreja ouviu, meu Pai, a sua palavra. Nós estamos aqui nessa noite gloriosa, meu Pai, e oportuna, nesse dia escolhido pelo Senhor, meu Pai.
Que o Senhor, ó Pai, venha fazer algo extraordinário em nossas vidas. Nos transforma, meu Pai, através, Senhor, da sua palavra, para nós entendermos, meu Deus, que nós temos que ser provocadores de milagre, meu Pai. Ó Deus, que o Senhor possa fazer aquilo que ninguém pode fazer, que o Senhor possa ir aonde ninguém pode ir, meu Pai, mostrando, meu Pai, que o Senhor é um Deus poderoso, mostrando, meu Pai, quando nós se tornamos um provocador de milagres, nós alcançamos a bênção do Senhor. Por isso, ó Pai, faz em nossas vidas, age em nossas vidas, meu Pai, operando os seus sinais em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus, glória a Deus. Queridos amados irmãos, antes de nós prosseguirmos aqui, eu fiz essa oração para todos os irmãos agora orar, para que Deus faça em nossas vidas a sua vontade, nos tornando um provocador de milagres. Só que eu quero chamar pessoas aqui, que talvez você se afastou, você está afastado, você desanimou na fé, e por causa desse desânimo você abandonou tudo, sua fé está lá embaixo. Jesus está te chamando, Ele quer transformar a sua vida, e eu quero que você venha aqui na frente, porque eu quero orar por você, eu quero orar pela sua causa, eu quero orar por você, eu quero que você venha nessa noite aqui, e aceite a Jesus como único e suficiente Salvador. Talvez você está afastado do Evangelho, porque você se decepcionou, mas Deus não te decepciona, e Ele faz um convite para você. Eu não vou demorar com você, venha aqui na frente, em nome de Jesus. Venha na frente, venha entregar sua vida para Jesus. Venha, conto um para você, tem um moço vindo aqui, dê glória a Deus, igreja. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Cadê? Você que está afastado, você que nunca viveu uma experiência com Deus, e nesse momento você sentiu fortemente essa vontade de aceitar, de estar diante de Deus, porque você quer uma mudança na sua vida, e você está aqui, não se demore, não se demore, venha, reconcilie com o Senhor. Pastor, eu estou fraco na fé, eu estou mais para lá do que para cá, e eu quero agora reconciliar com o Senhor Jesus. Venha aqui, venha, não se demore, sinta o toque do Espírito Santo na sua vida, sinta o toque do Senhor. Amém, Jesus, amém. Meu irmão, aqui seu nome, como é seu nome? Brandon. Você está aceitando Jesus ou está reconciliando? Estou aceitando Jesus. Aceitando Jesus, né? Está aqui, sentiu a palavra de Deus. Nós vamos fazer a confissão agora a Ele aqui, irmãos, e depois a gente vai orar pelo Brando. Amém? Levanta a sua mão. Diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te aceito eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida no livro da vida e sela e sela com a gota com a gota do teu sangue. do seu sangue. Amém. Vamos Amém. orar pelo Brando aqui, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai que estás nos céus, nesse momento de oração nós te apresentamos, meu Pai, o teu servo, meu Pai, que acaba de aceitar o Senhor. Ó Pai, que o Senhor possa repreender a fúria do inimigo na vida dele, do adversário, meu Pai, que o Senhor repreenda em nome de Jesus, jogando por terra toda artimanha satânica, meu Pai, dando a vitória para que esse jovem possa seguir firme e forte no Senhor. Ó Pai, nós repreendemos toda a cilada do diabo em nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus. Que Deus abençoe, Brada, amém. Ali você, seu nome, dê seu nome ali, o irmão vai pegar seu nome. Glória a Deus, glória a Deus.